segunda com artigo trazendo um estudo retrospectivo que compara a frequência e os dias de uso de antibiótico em pacientes adultos pós-AVC com risco e sem risco de disfagia, constatando que a nossa prática clínica já demonstra que é o aumento da frequência de uso de antibióticos devido a complicações pulmonares nos pacientes com risco para disfagia. Esse é o estudo que eu vou esmiuçar agora com vocês. É uma publicação da revista Disfagia. Esse artigo foi publicado online em 2021, impresso em 2022. Vou colocar a referência aqui na legenda desse post. E ele vem com o objetivo de comparar o uso de antibióticos em pacientes adultos pós-AVC, fase aguda, que falharam ou não num teste de rastreio em disfagia para verificar se havia aí diferença no uso, tanto em frequência quanto em dias, nesses dois perfis de paciente. É um estudo retrospectivo que colheu os dados de pacientes pós-AVC, sem traqueostomia, sem gastrostomia, sem risco de infecção pulmonar por outra causa, e esses pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo que testou aí positivo para o risco de disfagia, então escala de rastreio, protocolo de Yale, para quem não conhece, é um rastreio com a oferta de 90 ml de água. Então, a gente não pode dizer que eram os pacientes com ou sem disfagia. Eram pacientes com risco e sem risco de disfagia, isso faz diferença. E o outro grupo, os pacientes que negativaram, passaram, não trouxeram aí risco de disfagia no protocolo de Yale. E aí, o que eles buscaram em termos de dados? O percentual de pacientes que fizeram uso do antibiótico por complicação pulmonar nas 48 horas pós o teste de Yale, o percentual de pacientes com uso de antibiótico devido à complicação pulmonar após as 48 horas, achados radiográficos com evidência de pneumonia e os dias de uso do antibiótico. Resultados. Foram levantados os dados de 117 pacientes com média de 70 anos. Desses 117, 55 tiveram risco positivo para disfagia e 62 risco negativo para disfagia no protocolo de Yale. Os pacientes com disfagia, na comparação entre os grupos, eram mais velhos, com significância estatística, mais velhos, tinham maior pontuação na escala NIHSS. Eu vou pegar a minha cola aqui, mas é a National Institute, é isso? Vamos lá? National Institute of Health Stroke Scale, que é uma escala que, para quem não conhece, mensura aí o comprometimento de uma série de fatores e aspectos pós-AVC. Então, eles tinham mais comprometimento, mais sequela e tinham pior função renal. Com relação ao uso de antibiótico nas 48 horas pós-teste de Yale. Os pacientes que tiveram risco positivo para disfagia, 18,2% deles fizeram uso de antibiótico, com uma diferença com significância estatística para os pacientes que não tiveram risco de disfagia, tendo somente aí 3,2% dos pacientes fazendo uso do antibiótico. Dias de antibiótico. Pacientes positivos para disfagia, 53 dias de antibiótico, todos os pacientes juntos. Pacientes sem risco para disfagia, 19 dias de antibiótico, também com diferença com significância estatística. Uso de antibiótico após 48 horas, pacientes positivos para risco de disfagia, 1,8%, pacientes sem risco de disfagia, nenhum teve a necessidade do uso desse antibiótico após o período das 48 horas. Não houve significância estatística porque o número de pacientes mesmo com disfagia foi baixo. Achados radiográficos. 4 pacientes com risco para disfagia tendo achado radiográfico de pneumonia e nenhum paciente que não tinha ali o risco para disfagia com achado radiográfico para pneumonia. E aí uma das questões que poderia ter surgido, e ainda bem que os autores fizeram os testes estatísticos para mostrar que não,
Se o paciente com disfagia é mais velho, tem mais sequela, tem uma função renal pior, será que ele não está tendo pneumonia por isso ao invés da disfagia? E eles comprovaram que não houve correlação da idade mais avançada, da pior pontuação da NIHSS e da ocorrência de alteração de função renal com pneumonia. Então, sim, o aumento do uso, tanto em frequência quanto em dias, do antibiótico por intercorrência pulmonar é sim decorrente da presença da disfagia. O que na prática clínica a gente já constatava, a gente já sabe, mas agora em evidência, em dados científicos que a gente pode usar. E na discussão, então, ele vem trazer aí, né, o quanto a disfagia está associada com esse aumento de uso pós-AVC, o quanto que justifica ainda mais uma intervenção precoce nesse paciente para evitar complicação clínica, maior tempo de internação gasto com antibiótico, uma série de coisas. Ele traz toda uma discussão e trazendo os artigos que mostram que não existe evidência, na verdade a evidência é negativa, né? Mostrando que o uso do antibiótico de forma profilática no paciente pós-AVC adulto para tentar evitar pneumonia sem que ele tenha, isso não traz efeito, então ele discute todos esses aspectos e algo que ele põe como limitação, que é a ausência da realização da tomografia pulmonar de tórax para realmente constatar ali não só a radiografia, o quanto que o achado radiográfico ele é falho em constatar muitas vezes uma infecção pulmonar, o quanto seria diferente o uso da tomografia de tórax, então eles trazem isso como uma limitação, mas era um estudo retrospectivo e não é falho, porque ele também traz aí a mensuração clínica do quanto que existe o maior uso em termos de frequência percentual, se o paciente tem risco de disfagia para uso de antibiótico e maior tempo de uso, maior dia, maior quantidade de dias para esse uso. Fica aqui a referência, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual a experiência de vocês. Tem mesmo maior uso? O que vocês pensam? Dá para usar isso no nosso dia a dia clínico, nos nossos indicadores? Um grande abraço!